Nosso cumprimento a todos. A partir de hoje vamos produzir uma série de vídeos com dados históricos da comunicação. Nesta data histórica, 21 de setembro, dia da árvore, início da primavera, data em que se comemora o dia do radialista, comemorou até 2006, quando a data foi transferida à comemoração para 7 de novembro, em homenagem ao Ari Barroso. Estamos em plena Semana do Rádio. A lei que coloca o rádio no calendário oficial de Santa Catarina foi sancionada no início do ano pelo governador Carlos Moisés. Quem gosta de informação instantânea, verdadeira e em qualquer lugar, tem o rádio como grande companheiro. O rádio passou por um processo de transformação e se renova constantemente, tecnicamente e em outros setores também. Atualmente, o rádio usa as redes sociais para interagir com seu ouvinte. É um veículo que se renova e se adapta a qualquer momento e em qualquer situação. A Semana Estadual do Rádio tem como slogan: onde você estiver, o rádio estará lá. A nossa intenção da CAERT é envolver estudantes, adolescentes e a comunidade em geral. Estamos sempre buscando a linguagem do jovem e das pessoas. Uma das criações foi podcast, uma forma de interação e amplificar a participação dos jovens. Para entender melhor a importância do rádio, vamos retroceder um pouco no tempo. A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança. Isso depende do espírito com que seja utilizada. Não obstante, a história oral pode certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto a finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da própria história e revelar novos campos de investigação. Pode derrubar barreiras educacionais entre professores, alunos, entre gerações, entre instituições educacionais e o mundo exterior e na produção da história, seja em livros, museus, a rádio, cinema. Pode desenvolver pessoas que fizeram e evidenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias palavras, nas palavras do professor Thompson, de 1992. Paleolítico e Mesolítico, de 500 a 18 mil anos antes de Cristo, foi quando o homem começou a dominar a natureza, fabricar utensílios, utilizar trajes para se proteger do frio, usar o fogo e, dentre outras coisas, desenvolver a linguagem para se comunicar. Nesse processo, inicia-se o que hoje conhecemos como pinturas rupestres, ou seja, desenhos feitos em cavernas ou pedras para conseguir expressar-se. Neolítico é quando o homem passou a viver em grupos maiores. As habitações passaram de cavernas a casas construídas por ele próprio. Os trajes eram feitos de tear e a comunicação passou a ser expressa através de técnica de gravar o cotidiano em ossos, pedras e madeiras, assim como apareceu a modelagem em argila. Essa idade é dominada porque o homem começou a utilizar cobre, ferro e bronze no seu dia a dia. As civilizações viram centros urbanos e o homem descobre a importância de desenvolver perto de rios. Os seus meios de locomoção também se desenvolvem, porém, o meio de comunicação continua o mesmo. A transição da pré-história para a história se dá no final da Idade dos Metais, que foi por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Os historiadores aceitam como certo o aparecimento da escrita na Mesopotâmia e no Egito. A história da comunicação humana permeia a história da própria humanidade e do processo evolutivo de todos nós. Antes mesmo da fala ser criada, nossos ancestrais mais primitivos, homens das cavernas, já se comunicavam por meio de linguagem rudimentar, desenvolvida por meio de gestos, sons, expressões e grunhidos. As ondas eletromagnéticas, juntamente com o fogo, a roda, a energia elétrica, se constituíram numa das maiores descobertas científicas de todos os tempos criados pela humanidade.
Sem esses elementos, a humanidade ainda estaria na idade da pedra lascada. Sem as ondas eletromagnéticas, não teríamos o rádio, a televisão, a internet, a rede de computadores, mídias sociais. Estaríamos num atraso sem precedentes na área da medicina e em tantos outros setores onde os campos eletro e magnético atuam. Com o passar do tempo, a linguagem evoluiu um pouco mais e por volta de 8.000 anos atrás, o povo sumério criou os primeiros escritos e desenhos rupestres feitos com tintas naturais pintadas nas paredes de suas cavernas. Por meio dessas ilustrações, eles demonstravam como pensavam e como era o seu dia a dia em uma época bastante remota. Imagens de rituais sagrados, de animais, dos momentos da casa, dos utensílios criados e usados por eles, entre outros, ficaram marcados nas paredes da história e hoje servem para nos mostrar como, mesmo sem palavras, seu comunicar naquela época já se dava claramente. A comunicação surgiu da necessidade do ser humano de passar informação uns para os outros. As primeiras formas de comunicação aconteceram por meio de sinais, gestos e sons. A escrita surgiu a partir dos primeiros registros de desenhos, pinturas em cavernas datados de 15.000 anos antes de Cristo, na África. A comunicação humana é fundamentada em intenções cooperativas e compartilhadas. O pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo comum ou pombo das rochas. O pombo das rochas selvagem tem uma capacidade inata de retornar ao seu lar, o que significa que geralmente ele irá retornar a seu ninho. Acredita-se usando o magnetorrecepção. Foram usados durante a Primeira Guerra Mundial para comunicações no campo de batalha. O que a maioria das pessoas não conhece é a estreita relação que essa ave tem com o ser humano há milhares de anos. Com o incrível senso de direção e capacidade de sempre retornar ao seu ponto de origem, não demorou muito para o homem usar a sua habilidade a seu favor. Reis, faraós, generais, imperadores souberam aproveitar essa habilidade de Júlio César em Roma aos generais da Segunda Guerra Mundial. Após a invenção dos meios de comunicação mais modernas, como o telégrafo e o telefone, o serviço do pombo-correio ficou obsoleto. Alguns achados arqueológicos indicam a existência do pombo há 6.500 anos antes de Cristo. O rei Faraós deu a conhecer ao povo a sua subida ao trono através dos pombos-correio. O rei Salomão utilizava exclusivamente pombos-correio na transmissão de suas ordens aos governadores e governados das províncias do seu vasto império. As vitórias nos Jogos Olímpicos eram dadas a conhecer através dos pombos-correio. Avalia-se que a comunicação começou na idade da pedra lascada, quando eles passaram a viver em pequenos grupos. A primeira forma de comunicação era através dos gritos, dos gestos e símbolos e sinais, devido ao fato de que os hominídeos não dominavam a fala desde os primórdios da humanidade, mais precisamente quando o homem começou a viver em sociedade e a se comunicar verbalmente. Surgiu a necessidade também de comunicar-se por escrito, ou seja, de passar as suas ideias e suas vivências, tais como a caça, a pesca, o plantio, o poder, etc., através de alguma forma de comunicação, sobretudo para perpetuar a sua existência. Nesse período, mais precisamente na pré-história, o homem começou a deixar o registro da sua comunicação, encontrado em diversos sítios arqueológicos, como cavernas e paredes de montanhas. O homem, antes de aprender a fala, aprendeu a comunicar-se através da visão. A partir do momento em que os homens deixaram de ser nômades e passaram a fixar-se em uma determinada região, passaram a ter mais tempo disponível
fazendo isso para dedicar-se à arte da comunicação. Os meios de comunicação representam os veículos ou instrumentos utilizados para difundir a informação entre as pessoas, entre os seres humanos. Exemplos são o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, entre outros. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão do conhecimento e da comunicação no mundo todo. A história e origem dos meios de comunicação surgem da necessidade humana de se expressar. Desde o surgimento da escrita e do alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de expandir o conhecimento e criar uma cultura humana. O Neolítico, pelo fato de ter sido o último período pré-histórico, terminou com o surgimento da escrita. Nos próximos vídeos, vamos destacar dados históricos da radiodifusão, como surgiu e como se desenvolveu. De Três Etilhas, Nereu Lopes de Lima.